me pediram para comentar um pouquinho sobre mielite transversa. Então, vamos falar um pouco sobre o assunto, lembrando que as informações que nós trazemos aqui, de maneira alguma, substituem um diagnóstico e um acompanhamento com médico especialista. Então, mielite é um processo inflamatório da medula. Lembrando que nós temos duas medulas. Tem a medula espinhal, que fica dentro das nossas vértebras, e tem a medula óssea, que é aquela que produz o sangue. Então, nós temos doenças da medula óssea, por exemplo, leucemias, e temos as doenças da medula espinhal, e dentre elas as mielites. Então, ite sempre se refere a algum tipo de inflamação, então mielite seria uma inflamação da medula espinhal. E o termo transversa, de onde que vem? Então, a medula, como a gente já sabe, ela é um órgão bem comprido, né, que vem lá de cima da parte alta do pescoço e vai até a lombar. Ela tem, então, um diâmetro bastante fino e nós chamamos de mielite transversa quando a mielite ela atinge todo o diâmetro da medula. E existem outras mielites que não são transversas, que pegam só alguns segmentos mais localizados da medula. Não pega todo o diâmetro da medula, mas alguns pontos específicos. E as mielites também, elas podem ser, do ponto de vista longitudinal, elas podem ser pequenininhas, como a gente está vendo aqui nesse caso, essa imagem branquinha, que corresponde então a uma mielite menor do que um segmento vertebral. E aqui a gente está vendo uma mielite também, essa imagem branca dentro da medula, que vem lá de cima da cervical, vem até aqui a torácica, portanto essa é uma mielite extensa. Então a transversa obviamente é mais grave do que a mielite que não é transversa, e a mielite extensa obviamente é mais grave do que aquela que não é extensa. Então, isso, por exemplo, já nos ajuda a indicar o diagnóstico. Uma mielite menos extensa é mais comum, por exemplo, na esclerose múltipla, enquanto que uma mielite mais extensa é mais comum na neuromielite óptica, no espectro da neuromielite óptica, que nós já comentamos anteriormente aqui. E quais são os sintomas das mielites? O que acontece quando a gente tem uma lesão da medula? O que a medula faz é levar nervos que vão fazer os movimentos e nervos que vão levar a sensibilidade ao cérebro. Então, aqui na medula cervical, nós temos nervos que saem e vão para os braços. E aqui na lombosacra, nós temos a saída de nervos que vão para as pernas. Então, uma mielite que seja, por exemplo, aqui no segmento torácico, ela vai impedir com que os neurônios, os impulsos que saem do cérebro, cheguem às pernas. Então, a pessoa terá paralisia das pernas. Também impede que os impulsos de sensibilidade que saem das pernas cheguem ao cérebro. Portanto, terá uma perda de sensibilidade nas pernas. Além também de uma perda de controle da bexiga, do intestino, porque também são nervos que fazem esse controle. Quando a mielite ela é mais alta na cervical, aí a gente vai ter tanto o comprometimento de força e sensibilidade dos braços, quanto das pernas. Então, o quadro clínico então, é caracterizado por uma paralisia, diminuição de sensibilidade, que, dependendo da causa, pode ser mais agudo ou de instalação mais lenta. Então, vamos aí às causas. Então, são processos inflamatórios. O primeiro grande grupo de causas são as infecções. Então, há inúmeros vírus
que podem causar inflamação na medula. Nós temos aí também bactérias, a própria bactéria da tuberculose, nós temos fungos, temos parasitas que podem causar mielite. E também temos causas não infecciosas. Então, dentre as causas não infecciosas, as mais frequentes situações levando a mielite são doenças autoimunes, como a esclerose múltipla, a neuromielite ótica, que a gente já falou, esclerose múltipla que a gente fala com frequência aqui no canal, e também outras doenças autoimunes que não são só do cérebro, da medula, como, por exemplo, o lúpus, que é uma doença autoimune sistêmica que, entre outros órgãos, pode também afetar o sistema nervoso central, incluindo a medula. Ainda nas causas não infecciosas, a gente pode citar também uma situação em que a pessoa, às vezes, tem um tumor em um outro órgão e esse tumor produz anticorpos contra a medula. A gente chama isso de um quadro paraneoplásico. E, muito raramente, pode ser uma complicação aí de vacinas, qualquer tipo de vacina, uma reação autoimune que é muito rara e os benefícios aí que as vacinas trazem são certamente, do ponto de vista de saúde pública, muito superiores aí aos riscos de uma eventual complicação neurológica. Como que é feito o diagnóstico da mielite? O diagnóstico, então, é feito pelo quadro clínico, o neurologista examina a força, a sensibilidade, os reflexos dos pacientes e avalia outros testes aí que nós usamos habitualmente no exame neurológico. E exames complementares, como a ressonância magnética, que é o exame de imagem mais útil aí para a gente avaliar as mielites. Então aqui a gente está vendo a ressonância magnética, que é a medula, né, a cor normal da medula, aqui em cima, aqui embaixo da medula cervical, e esse branquinho aqui corresponde a uma mielite. Então aqui a gente tem uma mielite na medula cervical, provavelmente o paciente tem alterações de força e sensibilidade nos braços e nas pernas. Se essa alteração vai ser total ou parcial, depende, claro, da extensão e da gravidade desse processo inflamatório. Um outro exame fundamental é o exame do líquor. É um exame que é obtido através da punção lombar. É um exame que muitas pessoas têm medo porque acham que a agulha da punção pode atingir a medula, mas isso não acontece. Se a gente observar bem essa imagem anatômica, a medula está aqui terminando na segunda lombar, na segunda vértebra lombar, e essa punção é feita entre a quarta e a quinta vértebras lombares. Então, a agulha ela chega nesse espaço onde tem o líquido, e qual é o interesse, né? O que é interessante nesse exame? Que esse líquido reflete o que está acontecendo dentro da medula. Então, se tem uma inflamação, ele pode detectar. Se tem um vírus, a gente pode encontrar esse vírus, detectar, por exemplo, o DNA, o RNA desse vírus no líquido, e por aí vai. Então, é um exame extremamente importante e fundamental no diagnóstico das mielites. Bom, e o tratamento? Então, acho que ficou claro que mielite ou mielite transversa não é uma doença, é uma síndrome. Então, são várias doenças diferentes levando a um quadro clínico incomum. Então, obviamente, o tratamento vai depender da definição do diagnóstico. Então, se for um quadro infeccioso, a gente vai tratar esse patógeno, esse micro-organismo que está levando a mielite. Se for um quadro autoimune, nós vamos tratar de acordo. Cada uma dessas doenças autoimunes, cada uma dessas condições que eu mencionei, comporta um tratamento diferente. Então, uma vez
havendo um quadro clínico de fraqueza nas pernas ou nos 4 membros, com alterações de sensibilidade, alterações do controle urinário, o que se deve fazer é procurar um especialista, fazer um exame neurológico completo, exame de imagem, exame do líquor, definir a causa, para aí sim fazer um tratamento adequado, permitindo então que essa pessoa não fique com sequelas neurológicas. Se ficou alguma dúvida, pode mandar nos comentários, eu terei o maior prazer em responder. É isso aí.